todos, bem-vindos e obrigado por acompanhar o canal e os tutoriais aqui expostos. Hoje amanheci aqui pensando no meu saudoso e querido pai. Ele amava muito a astronomia e quando se aposentou na época, ele teve interesse de montar no fundo da nossa casa uma oficina onde ele construía telescópios e espelhos telescópicos de grande valia. Eram poderosos e eu tinha sempre o intuito de ficar com ele acompanhando a observação de astros, estrelas, galáxias. E o que mais me dava curiosidade era ver um objeto que a gente tinha condições de observar através de filtros potentes, que era o núcleo do Sol. Eu achava aquilo maravilhoso. Bem, este tutorial, em parte, é para dar uma força a vocês como a gente pode conseguir aqui um efeito com textura procedural, mas também é dedicado ao meu pai, a quem eu tenho sempre essa eterna lembrança dos bons momentos e das alegrias que tive com o mesmo. Bem, nós vamos emular aqui, pessoal, um astro como se fosse o núcleo de um Sol, como se visto através de um filtro. Para isso, nós vamos usar texturas procedurais e alguns modos básicos para chegar no resultado. Então, vamos construir aqui a nossa cena. Vamos inicialmente apagar o objeto cúbico, tecla X. Vamos adicionar, Shift A, uma mesh que vai ser uma UV Sphere. Nossa esfera está aqui adicionada. Nós vamos agora entrar com essa esfera no modo Edit Mode. Vamos subdividi-la uma vez e vamos abrir a sua configuração e aumentar o smoothness dela para dar uma maior suavidade na malha. Vamos clicar fora e voltamos ao modo objeto. Aproximando, temos aqui a esfera para dar o alisamento na sua superfície. Vamos usar o botão direito do mouse, Shade Smooth. E vamos agora fazer o seguinte, vamos ver essa esfera de frente. Eu vou usar aqui agora o modo Lock Dev para enxergar a esfera com alguns recursos aqui que vão me permitir fazer um efeito bem legal. E o primeiro passo aqui, eu vou desabilitar a luz. Ela já está desabilitada aqui, não precisa nem fazer. Caso você não tenha, você vem aqui e oculta no olhinho o objeto Light. Bem, eu vou utilizar no recurso de iluminação uma iluminação um pouco mais escura. Vou utilizar aqui esse modelo aqui de shading. Pronto, aqui é o que é importante. Eu só vou aqui desabilitar o overlay para poder dar o efeito interessante do que eu pretendo. Então vamos agora com a esfera já posicionada no modo Lock Dev. Vamos aplicar um material inicial para essa esfera, vindo aqui em Material, em New. Temos um material que vocês podem ver que tem a sua superfície com o tipo chamado princípio BSDF, que é aquele node supremo aí de material shader, que vai nos permitir uma diversidade de recursos através das suas configurações, que podem ser reguladas nesses parâmetros que estão aqui na configuração. Mas não vamos mexer nisso por hora. Vamos então fazer o seguinte, encostar o cursor na janela de baixo, que é a Timeline, e na janela 3D View. Quando ele se tornar uma seta dupla, vamos pressionar o botão esquerdo do mouse e vamos arrastar para aumentar essa timeline. Aqui em cima vamos encostar o cursor, vamos usar o scroll para diminuir. Nós vamos começar a ver os efeitos que aplicaremos aqui no objeto a partir dessa janela de cima. Então, na timeline, nós vamos vir aqui no modificador de janelas, que é o canto aqui superior esquerdo, e vamos mudar a janela timeline para o modo Shader Editor. Vejam que aqui eu já tenho um node que é justamente o node do material que eu apliquei. Eu vou só aproximar aqui com o scroll, vocês vão ver que eu tenho o material Output, que é a saída, e tenho o princípio BSDF, que é o material que eu vou utilizar para dar as configurações necessárias na malha do objeto. Quando eu ligo ou desligo o princípio do material Output, eu estou, na verdade, aqui anulando a renderização com esse material a partir do objeto. Quando eu ligo o material ao material Output, vocês vão ver o processo de renderização acontecendo na malha do objeto com as características que eu tenho aqui. Entre as características que eu tenho, eu posso alterar o modo Metallic, Especularidade, Roughness, que na verdade é a rugosidade, o Sheen,
o Clear Coat, que é um envernizamento que nós damos aí na malha, o IOR, que é o índice de refração. Nós temos também o Transmission, que vai permitir a gente fazer a transparência ou não do objeto. Então, com esse node aqui, eu posso fazer uma diversidade de coisas interessantes. Eu vou trazer, clicando no node Material Output, ele mais aqui para o canto, e vou acrescentar entre o princípio e o material Output um node, que vai ser um node de shader do tipo Mix Shader. O que é esse node? Esse é um node que vai me permitir utilizar dois nodes para criar um determinado efeito. Então, clicando com o botão esquerdo, o Mix Shader vai ficar entre o princípio e o material Output, já tem uma ligação, porém eu vou utilizar aqui, antes de começar o segundo node, a inclusão de um efeito, que é o efeito Bloom. Nós vamos vir aqui no editor de propriedades, clicar no ícone em forma de uma TVzinha e vamos ativar essa opção chamada Bloom. Quero lembrar vocês que nós vamos usar nesse efeito a engenharia de renderização do tipo Eevee. Caso o seu não esteja, vocês vêm aqui e troca para o Eevee, ok? Então, vamos adicionar o node, que é um node de um shader do tipo Emission. Esse objeto vai ter uma emissão aí na área de trabalho. Então, clicando aqui, o node Emission está aqui. Eu vou só aproximar um pouquinho para a gente enxergar melhor. Vejam que a força que eu estou praticando nele aqui, inicial do node, é uma força no valor 1. Nós vamos clicar nessa caixinha aqui, que é o slider, o deslizador dele, e vamos usar o valor 50. Vamos botar aqui nesse valor que é interessante. Vamos então, pessoal, ligar esse Emission a o shader 2 do Mix Shader. Aparentemente, vocês vão ver que surge esse efeito aqui interessantíssimo. Eu vou usar o scroll, eu vou trazer um pouquinho mais para cima aqui, é porque o computador que eu estou utilizando aqui, ele tem uma tela muito pequena, pessoal. Então, o que é que nós vamos fazer de imediato? Vamos trazer esse node Emission mais para baixo, a gente vai arrumando aqui aos pouquinhos para facilitar. E vamos utilizar um outro node que vai nos permitir usar uma rampa de cores. É o Color Ramp. Às vezes a gente, para procurar esse node aqui, é complicado. Então, o que é que eu peço que vocês façam? Clique na lupinha aqui chamada Search, no Edge, e escrevam a palavra Color. Vocês vão ver que aparece o node aqui de forma mais prática. Então, Color Ramp, eu clico nele, veja que o node está aqui, eu vou clicar para trazê-lo aqui para cima. E vamos adicionar um outro node, que é um node de uma textura procedural. Então vamos novamente em Add, como se trata de textura, vamos usar o modo Noise Texture. Selecionando, vamos clicar e adicionar essa textura aqui ao lado esquerdo do Color Ramp. Vamos então ligar o Color do Noise Texture com o Factor do Color Ramp, utilizando o color dele, que é a saída aqui da direita, na entrada esquerda, Factor do Mix Shader. E faremos um ajuste, pessoal, no Color Ramp, no seu padrão aqui de cores que vem do preto para o branco. Então nós vamos encostar, vou aproximar mais, o ícone nessa setinha, que é a cor preta do Color Ramp, e arrastá-la aqui para o centro. Essa regulagem aqui entre o preto e o branco, eu dou esse efeito interessante aqui na malha. Aqui no Emission, em vez de cor branca, eu vou clicar na caixinha que é o seletor de cores e vou mudar para uma cor amarela. E vamos fazer o seguinte, vamos vir até o Noise Texture, vamos aumentar esse Detail aqui para o valor 16 e o Scale. Com esse procedimento realizado, nós vamos selecionar o node Noise Texture. Com ele selecionado com o botão esquerdo, vamos usar o atalho de duplicação Shift D. A gente copia o node e vamos trazê-lo um pouquinho também mais para cá. Vamos ligar o color do segundo node no vector do primeiro node. Veja que eu já consigo um resultado, eu vou trazer um pouquinho mais para baixo aqui, do efeito aí da esfera, e aqui eu posso controlar essa escala para dar maior ou menor intensidade no efeito que fizemos aí nessa textura. Vamos apenas adicionar alguns nodes interessantes que vão nos permitir melhorar um pouco
o resultado desse efeito. Então nós podemos digitar o add, ele é um node do tipo vector, é um node vetor. Mas se vocês não quiserem ter a paciência de procurarem, vocês vêm aqui na pesquisa, escrevem a palavra mapping, vai surgir o node, vocês selecionam o node com o botão esquerdo. Veja que o node apareceu, eu vou deixá-lo aqui ao lado do segundo noise texture e vou fazer o seguinte, na janela de baixo eu vou clicar a tecla N para desabilitar essa barra aqui da esquerda e vamos ligar o vector dele com o vector do segundo noise texture. Vamos adicionar outro node, vai ser um node de entrada. Então é um node import e o tipo que nós vamos usar é o texture coordinate. Selecionando, vamos colocá-lo ao lado do mapping. Vou aproximar, vamos ligar a opção object aqui do node texture coordinate no vector do node map. Vamos então, para dar um efeito um pouquinho mais real a essa texturização procedural, trazer o node para cá, para poder dar mais espaço. Vamos então aplicar o último node aqui para o resultado final do que pretendemos. Então vou clicar em Add e vou adicionar dessa vez um node vector também do tipo bump. Vou vir aqui em Vector e vou escolher a opção Bump e vou colocá-lo bem próximo aqui, essa parte inferior, porque eu preciso ligar esse node Bump, vou aproximar aqui para vocês verem, justamente no normal do princípio BSDF. Então vou selecionar a opção normal de saída do Bump e colocar na opção de entrada normal do princípio. Pelo final agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse bump cá para cima, eu vou aproximar e faremos o quê? A ligação do color do primeiro noise texture com o weight, aqui, que é a entrada do bump. Aproximando, eu tenho o resultado como se fosse um núcleo de um sol sendo visto através de um filtro. Pode simplesmente utilizar o modo renderizado para termos um efeito melhor. Aqui no modo renderizado nós vamos dar ao ambiente, que é essa cor de fundo, uma cor escura para dar mais ênfase no efeito. Então vamos selecionar o Word e no Color nós vamos selecionar, utilizar o total aqui em preto e temos aqui o resultado que precisamos. Porém, para criar o nosso vídeo, nós vamos utilizar os recursos que estão pré-configurados aqui nos nodes. Nós podemos utilizar a timeline para fazer tal efeito. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou criar aqui uma segunda janela, encostando o cursor aqui no chanfro e arrastando para baixo. E quando ele se transformar aqui numa cruz, eu vou pressionar o botão esquerdo e arrastar para cima para criar uma outra janela. Nessa de baixo, nós vamos deixar aqui o nosso shader. Nessa de cima, nós vamos transformar numa timeline, porque nós vamos criar uma animação a partir desse efeito. Vamos usar aqui o timeline. Está aqui a nossa timeline, eu tenho 250 frames. E para poder criar uma chave de animação, eu vou aproximar aqui até encontrar o node na janela de baixo, que é o node chamado Noise Texture, o primeiro node. Nós temos aqui a opção Scale. Nós vamos fazer uma animação com esse recurso Scale aqui no processo. Então, o que é que iremos fazer? Nós vamos clicar no frame número 1 da timeline e vamos encostar o cursor no Scale, clicar o botão direito e vamos inserir uma chave nesse quadro. Veja que aqui ficou amarelo e aqui já foi adicionada essa chave. Vamos então na timeline, clicar no frame 250 e vamos vir aqui no Noise Texture, selecionar o Scale, pressionar o botão esquerdo, arrastá-lo para dar um valor diferenciado, para criar aí o efeito, uma superfície em movimento de explosões. Vamos usar o cursor em cima do Scale, pressionar o botão direito e Insert Keyframes. Pronto, pessoal, se quisermos ver a animação acontecendo, vamos diminuir aqui, vamos dar o Player ou Alt A, vocês vão ver, existe
uma movimentação acontecendo na área interna, como se fossem aquelas explosões solares. Tendo feito essa animação, já fizemos o que precisamos, vamos então fechar as janelas. Eu vou encostar aqui no canto inferior direito, pressionar, empurrar para baixo, vou tirar de baixo e vamos voltar somente a nossa vista para a janela do tipo Shader Editor. Veja que eu tenho aqui, vou usar a tecla N para desabilitar, uma quantidade muito grande de nodes. E essa quantidade de nodes às vezes atrapalha. Então eu posso formar aqui um grupo de nodes para diminuir um pouco esse visual dessa ramificação. Então, para eu utilizar o grupo, eu vou fazer o seguinte: com o cursor na área, eu vou pressionar o botão esquerdo. Com ele pressionado, eu vou arrastar e vou selecioná-lo até essa parte aqui, onde está o Mix Shader. Vou largar. Então, eu tenho todos esses nodes aqui selecionados. Para eu criar o grupo, eu vou usar o atalho Ctrl G. Porém, eu preciso criar o grupo onde eu tenha condições de manipular algumas variáveis. Então, eu tenho nesse grupo aqui, que está na cor verde aqui, uma opção chamada Group Input, que é a entrada. Então, eu vou selecionar esse primeiro node aqui. E o que é que eu quero mexer nesse grupo? Eu quero mexer na escala ou na cor. Eu vou arrastar essa opção Scale aqui do grupo Input e vou ligá-la à configuração que eu quero manusear aí no Noise Texture, que é o primeiro node. Clicando nele, veja que eu liguei. Qual é outro tipo de fator que eu queira configurar durante o processo da animação? Eu quero configurar a opção de cores aqui no Emission. Então eu vou também utilizar essa segunda saída que surgiu quando eu criei a primeira e puxar até a opção Color. Então o que é que eu fiz aqui? Eu fiz um ajustamento para o grupo que eu preciso. Agora, para criar o grupo, depois que eu fiz todo esse procedimento, eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, no menu superior da janela Shader Editor, e eu transformo aquele grupo ramificado, aquela confusão, aquele emaranhado, apenas num node aqui que vocês podem dar um nome se quiser, mas eu não vou deixar aqui no nome que está. E aqui eu tenho aquela escala que eu posso alterar individualmente e tem uma cor também que eu posso alterar individualmente. Então, se eu baixar aqui a janela, repare que qualquer movimentação que eu faça aqui nessa escala, eu altero lá, ó, o efeito. Então, é com isso que eu posso criar a animação aí desejada no processo. Se eu quiser alterar a cor, eu posso vir aqui nesse seletor e aumentar para a cor que eu quiser aqui no efeito. Tá ok, pessoal? Então é dessa forma que a gente cria o node e conseguimos manusear de forma simples e prática algumas características daquele grupo que nós criamos. A gente agora pode renderizar o resultado, escolhendo aqui no render o tipo de engenharia, como estamos usando aqui o IGE. Aqui em Sample eu vou deixar uma taxa de amostragem melhor para dar um efeito com mais qualidade, vou deixar aqui em 40. E clicando no ícone de cena, que é a saída, que é o Hot Body, nós temos como em Dimensions selecionar qual é o padrão de resolução que queremos, clicando aqui na direita. Eu vou mantê-la aqui em HD TV 720. Para criar uma tela de vídeo menor do que essa 100%, nós vamos clicar nessa opção e vamos deixar em 50. Eu crio uma tela menor e o processo de renderização também se faz mais rápido. Aqui na opção Output, que é a saída, nós vamos clicar justamente para escolher um nome para o arquivo que nós vamos salvar aí de vídeo e uma pasta onde nós desejemos salvar o nosso arquivo de vídeo. Então eu vou escolher aqui efeito de sol e file format. Eu seleciono, vou escolher um padrão de vídeo aqui nessa coluna da direita. No meu caso eu sempre uso aqui o AVI-JPEG, vocês podem usar o que quiserem. Vou manter em color o RGB ativo e em quality o valor em 100%. Depois de todo esse procedimento, eu vou então vir aqui no render, na parte superior, e vou clicar em Render Animation. Posso usar o atalho Ctrl F12 também para isso.
vocês vão ver que surge uma janelinha aqui que vai criar a animação utilizando os 250 frames que eu utilizei aí para tal. Só resta agora meu agradecimento a cada um de vocês que acompanharam o tutorial. Espero que vocês possam usar esse recurso para algum efeito interessante no projeto de vocês. Até a próxima!